Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é André Oliveira, faz muito tempo que eu tô sumido aqui no canal, mas vamos retomando aí o conteúdo, eu vou tentar voltar a postar algumas coisas, e esse primeiro conteúdo que eu tô gravando aqui nesse ano de 2025, eu queria trazer algo mais técnico para quem realmente é desenvolvedor, principalmente desenvolvedor back-end, né? Aquele cara que já tem uma experiênciazinha ali, não vou dizer que vai ser um conteúdo do total zero para quem é júnior e muito menos estagiário, né? Vamos colocar ali um pleno sênior, certo? Que a gente vai começar a falar sobre um passo de, digamos assim, de evolução do seu sistema ou enfim da empresa que você trabalha, né? Basicamente, o que eu vou trazer aqui uma série de vídeos é sobre como a gente configura um API Gateway simples, certo? Um API Gateway, para quem não sabe o que é um API Gateway, a gente pode entrar no mérito da terminologia, do que é e como funciona, como é implementado, as opções que tem no mercado, como é utilizado no mercado, mais para frente, obviamente. Mas nessa sequência de vídeos, que eu não sei quantos vídeos vão ser, a gente vai falar sobre o Kong API Gateway, e como configurar ele dentro da sua startupzinha, da sua empresa, e como eu fiz isso na empresa que eu trabalho. Então, eu vou demonstrar basicamente o que eu construí, e também a gente vai evoluir ele a um ponto de ter criptografia em todas as chamadas. Então, sua aplicação back-end terá uma camada de criptografia, uma troca de chaves com chaves efêmeras, que vão ser gerenciadas, que a sessão vai ser gerenciada com o Redis e o Kong API Gateway. Então, basicamente, a gente se limita até essa parte. Eu não vou entrar no mérito de se você vai fazer em Java, em Go, em Ruby, enfim. Eu vou mostrar como eu fiz e como eu consigo fazer em Node.js, beleza? É isso, vamos para o computador agora. Bom, já estamos aqui no computador. Então, o pré-requisito para a gente iniciar a configuração do Kong, a gente vai trabalhando num ambiente dockerizado, então a gente precisa do Docker, obviamente. Baixem o Docker, quem não conhece o Docker, a gente pode entrar no mérito posterior em outro vídeo de alguns comandos básicos do Docker, mas aqui, como eu disse no início, né, a ideia dessa série de conteúdos é para quem já tem conhecimento, para quem já tem uma certa bagagem ali dentro do desenvolvimento, que com certeza já usou o Docker, ou pelo menos deveria, né? Se você é pleno e nunca usou o Docker, atenção. Então, vamos lá. A gente tem o Docker instalado já na máquina, primeiro ponto. Então, o que é que a gente precisa fazer? O Docker já instalado, né? Tava fazendo o teste, né? Então eu vou rodar um Docker Compose DAO, basicamente aqui, RMI local, né? Para apagar tudo que a gente tem já instalado dentro do meu Docker, da minha máquina, correto? Então, basicamente, você tem no Docker, a gente vai agora observar o Docker Compose, correto? Então, vamos aqui para o Docker Compose, correto? O Docker Compose, basicamente, a configuração que foi feita aqui, a gente pode evoluir ela, né? A gente evolui em conjunto, mas o ponto que se tem aqui é uma configuração básica, né? Que essa configuração básica eu até peguei também em outro local na internet, não vou me recordar agora de onde foi, mas é uma configuração básica do Kong, certo? Então é um Compose YAML do Kong simplesmente básico, que a gente vai evoluir ele conforme o passar dos vídeos, que a gente vai construir um request transform, né? A gente vai fazer um interceptador de requisições para inserir dentro da sessão um contexto criptográfico, certo? Então vamos lá. Basicamente aqui o Kong, o Docker, aliás, o Docker Compose, ele deixa explícito que ele já vai usar um network. Então, se você tentar rodar o Docker Compose direto, sem criar um network anteriormente, você não vai conseguir. Então, basicamente, para você criar um network, você tem que ir em Docker, Create, ou Network Create, eu acredito, Network Create, "-d", se eu não me engano, o type é bridge, e o nome que seria Cognet, certo? Vou confirmar se é isso mesmo o comando. Eu acho que é isso mesmo. Docker Network Create "-d bridge", é isso. A gente segue dessa forma, você roda esse comando antes de rodar o Compose, correto? E depois que você roda esse comando, você já pode rodar diretamente o Docker Compose, porque tem um pré-requisito, correto? Que é você ter o seu network já configurado, beleza? Então, partindo desse ponto que o seu network está configurado, você abre seu terminal na mesma pasta
que você clonou o repositório, enfim, configurou o Docker Compose ali. Então a gente vai rodar o seguinte comando, né? Deixa eu dar um Docker Images aqui para ver se já foi apagado tudo, mas não, a gente pode apagar as imagens também, né? Ó, Docker Compose DAO era para apagar as imagens também local. A gente vai apagar aqui as imagens na mão, peraí. Vamos aqui. Copia o image ID e cola. Deletamos, então docker image na verdade, né? Nada. E docker ps-a também nada. Então nada rodando, a gente vai rodar o docker compose up, já lembrando que a minha network aqui já está configurada. Se o de vocês der algum problema de network, not for network, lembre de rodar o comando do docker network create, né? Beleza? Então demora um tempinho que ele vai baixar as imagens da internet, essas imagens necessariamente não são tão pequenas, mas já está finalizando. Pronto, imagens baixadas, agora ele está instanciando o Kong, correto? Então vamos com o nosso Docker Desktop, né? Se você não utiliza o Docker Desktop, você pode dar um Docker PSA e ver o estado que está, os seus containers, né? Se estão rodando ou não. Vamos aqui. Ó, a gente tem alguns containers up e alguns containers que já encerraram, certo? Esses containers que já encerraram, esse que está em pé, aliás, ó, é o mesmo que já encerrou. Então, teoricamente, esse container está rodando, certo? Na porta 8000, e esse container aqui também está rodando na porta 1337, correto? Vamos lá. Existe o Kong API Gateway, que ele tem a sua versão open source e free, e tem o Kong API Gateway com a sua versão paga, correto? Tudo bem até aí? Quando a gente fala de Kong API Gateway Free, ele não oferece para a gente uma interface muito amigável, correto? E por isso a comunidade criou o Konga, que seria uma versão open source de funcionalidades que a gente precisa para consumir a API do Kong. Então, free do Kong é tanto load balancer quanto a API, correto? Agora, o front-end para se gerenciar essa API, ele não existe de forma free, só forma paga, correto? Então, aqui a gente tem o Kong free e o Konga, né? Que é um projeto open source que a comunidade mantém, basicamente, certo? Então, a gente vai acessar agora o Konga, correto? Deixa eu instanciar o Konga aqui para mostrar para vocês. Konga aqui na tela. A gente agora vai fazer a primeira configuração do Konga, beleza? Como vocês podem ver, ele está rodando na porta 1337, vocês podem editar isso no YAML de vocês, sem problema. Então a gente vai fazer a primeira configuração. Então vamos colocar aqui André, o e-mail, a senha, eu vou colocar uma senha aqui que vocês também podem gerar de vocês, certo? O primeiro acesso aqui do admin, ele vai ser criado, correto? Você loga novamente e depois que você logou, você vai ter que configurar a instância do Kong, onde o Kong está rodando, certo? Então vamos lá. Bom, com a conta criada, né, o seu acesso criado, a gente agora vai configurar onde o Kong está rodando, né? Então basicamente a gente precisa passar agora para o Konga qual é a porta da API do Kong que está sendo executada, né? Qual é a porta que a API está rodando. No caso do Kong, ele roda a 8000, digamos assim, a entrada do Nginx, certo? E a 8001, no caso, é a API. Entendam que todas as requisições que vai vir para proxiamento vai vir na 8000 e todas as requisições a nível de API, que quem administra essas requisições é o próprio Konga, né? Isso os endpoints que tem na própria documentação do Kong. Depois a gente pode dar uma surfada nessa documentação para vocês verem todos os endpoints que tem. Se quiserem também criar algum método que otimizem a sua rotina na sua empresa. Também é interessante isso. Mas basicamente o que a gente vai colocar aqui agora?
a porta e a rede, né? No caso aqui, esse Kong é a rede do Kong, correto? Então, Kong na porta 8001, certo? Então, nisso foi feita a configuração de uma conexão. Você, como eu disse, você pode ter mais de uma conexão no Kong, né? Então, você pode gerenciar N conexões, certo? Então, no Konga, né? O Konga gerencia N conexões do Kong, certo? Então, basicamente aqui, nesse vídeo, a gente vai parar na configuração inicial, nessa parte inicial de entender o Compose, subir ele na sua máquina e fazer essa configuração inicial. Em uma próxima etapa, a gente vai começar a adicionar as aplicações, né? Então, vou criar um templatezinho de aplicação em Express para a gente poder entender como é que o Kong trabalha. Talvez colocar também um endpoint externo ali, passando pelo Unigrok, alguma coisa que simule melhor, algo que vocês consigam entender melhor, beleza? Agora a gente vai continuar essa configuração, vai começar a alimentar com as aplicações e também com as rotas que aquela aplicação pode ter. Entende? Então a gente vai fazer umas analogias melhores para vocês conseguirem entender. E com isso a gente vai alimentando o Kong com a aplicação e depois disso a gente vai começar a construir, né, de fato, o nosso interceptador de requisições, que vai ser aquela pecinha chave de interceptar o JWT token e depois inserir no contexto da requisição uma chave criptográfica, beleza? Então por hoje é isso. E depois a gente vai evoluir nessa questão de alimentar e entender como ele funciona na prática, fechou? É isso, pessoal. Então até o próximo vídeo, deixa o like aí, compartilha para aquele seu amigo que quer entender como é que funciona o API Gateway, né, na prática. Então a gente vai deixar isso redondinho, beleza? Valeu e até mais!